Meus irmãos amados do Senhor. Amém. Tem alguém feliz? Glória a Deus. Maravilha. Estamos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, pela forma que Ele tem se manifestado. A gente degusta a palavra e entende que tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. E a gente vai compreendendo que é fato. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3, em o nome dele, Ele está presente. Então, Ele não mente, Ele está presente. E a gente não precisa sentir o corpo arrepiar para ter certeza disso. A gente precisa ter certeza que Ele está para que o corpo se arrepie. Jesus está aqui. Pastor, muito obrigada pelo convite. Irmã Alana, não é isso? Deus te abençoe por ter entrado em contato conosco. Ainda prego aqui amanhã. Viram cartaz e já me acharam. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tá, pelo convite. Ela iniciou aqui o culto, após o ministério de louvor, lendo o texto. E esse texto por si só já nos traz impacto. Mas eu sei que hoje é uma noite de despertamento. Nós estamos em um grupo de devocional, já há uns 5 anos esse grupo, e nós estamos em um livro de Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E ontem nós fomos uma vez mais confrontados. E a pergunta que eu quero fazer para você antes de iniciar essa ministração é uma frase de Valnice Milhomes que impactou a minha alma, que diz assim: quanto teremos de Deus? O quanto teremos de Deus dependerá de quanto Ele terá de nós. Nós estamos em dias difíceis. Estamos em dias onde precisamos que movimentem o nosso ego para que a gente se empolgue e sinta a presença. Só que a pergunta nessa noite que eu faço é essa: quanto de Deus você quer? Quanto de Deus você deseja ter? Ezequiel, quando é convocado pelo Senhor e o anjo o media, ele poderia limitar-se quando as águas estavam no tornozelos. Mas o anjo convocava-o e ele continuava. É você quem vai decidir quanto de Deus você terá. Mas não esqueça que você só terá mais de Deus se Deus tiver mais de você. O Senhor tem falado conosco aqui desde o início do culto. Você pode parar hoje com o frescor das águas no tornozelo. Você pode se sentir o máximo pela sensação que as águas nos joelhos estão te causando. Você pode se sentir um crentão, porque as águas já estão nos seus ombros. Ou você pode decidir mergulhar, ser inundado. E isso vai custar alguma coisa. Vai custar determinação. Vai custar esforço, porque nadar requer esforço. E perder o controle da vida também requer esforço. Então, quanto de você está disposto a entregar para que você tenha mais de Deus? Isso eu deixo para a sua meditação. E eu sei que você vai sair daqui com essa frase martelando: quanto de mim eu preciso entregar mais para ter mais de Deus? Jesus, Ele é um Deus que Ele reage. Nesses 27 anos de crente eu tenho aprendido isso. Nós estamos às vezes tranquilos e queremos que Ele reaja quando nós tomamos uma decisão. Ele é um Deus que reage, irmãos. Ele diz: invocar-me-eis e me encontrareis. Ele diz: olha, batei e abre-se-vos-á. A proposta aqui é: quanto você está disposto a buscar para ter mais de Deus sobre a sua vida? É tempo de buscar. É como a irmã que disse: renunciar dói. E eu aprendi isso há 17 ou há 27 anos atrás, quando eu tive que renunciar ao esporte. E lá atrás o Senhor disse para mim: se não sangrar, não é renúncia. E eu tive que renunciar. E 27 anos estão se passando e a gente vai entendendo que tem que sangrar. Hoje eu vim de Muritiba para cá e eu disse: Jesus, como depois de tanto tempo ainda sangra muita coisa. Ele disse: a entrada no céu ainda é estreita. E para entrar lá, vai ter que sangrar. Então nessa noite que você entenda que a sua vontade diante da eternidade se torna nula. Os seus desejos, os seus impulsos diante de uma eternidade se torna tão pequeno. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo: porque essa leve e momentânea tribulação. A dor é momentânea. Os conflitos são momentâneos. As guerras internas são transitórias. Mas o peso que isso produzirá é um peso eterno de glória. Tem uma olhadinha assim para alguém, cultua essa pessoa e diz assim: vai valer a pena. Diga: tem uma coroa de glória reservada para você. Tem.
É decisão e é escolha. Abra tua Bíblia, por favor. Levítico, capítulo de número 6. Eu me lembro que em 2023 para 2024, na pregação da virada de ano, o Senhor disse assim para mim: 2024 será um ano de lapidação. Irmãos, que 2024 foi aquele. O Senhor arrumou, o Senhor ajustou, o Senhor santificou, o Senhor limpou, colocou no lugar que estava fora. Aí depois que Ele lapidou, nos fez vomitar, nos fez edificar, Ele disse: agora é o ano da frutificação. Esse ano é um ano profético. Aí eu disse: Jesus, que dor foi essa em 2024? Ele disse: é porque tinha muita coisa ainda para ser posta para fora. Mas Ele disse assim: fique em paz, porque quando eu posso é para que dê mais frutos. Então 2025 é o ano da frutificação. É o ano profético, é o ano da colheita. Nós estamos debaixo de uma palavra da parte de Deus. Levítico, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo 12. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará oferta queimada em ordem sobre ele. Queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Glória a Deus. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Nós te rendemos graças, Pai. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome damos-lhes glória. A honra, a glória, o louvor é exclusivamente para ti. Nós só estamos aqui por causa do Senhor. Nós queremos tributar a ti a nossa gratidão por estarmos aqui. Hoje não é qualquer dia, é o dia que fez o Senhor. E dentro deste dia, findando-se, está cabendo adoração, louvores e rendição aos teus pés. Agora, a tua palavra, que é vida para os nossos ossos, que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra que corta mais do que uma espada cortante e afiada. A tua palavra que penetra juntas e medulas e vai até a divisão da alma. Ela será pregada agora, Senhor. A tua palavra por si só é suficiente, porque ela tem o poder de converter corações de pedra em corações de carne. Então que a tua palavra nos convença nessa noite. O propósito para o qual ela foi criada foi nos exortar, foi nos ensinar e nos consolar. Então nos confronte, nos console e nos ensine por intermédio da tua palavra. Fique à vontade e trabalhe aqui como tu já determinou que fará. Não queremos aquém e também não queremos além. Queremos sob medida a tua vontade ser executada aqui. Oramos a ti e te agradecemos por tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Tome assento, irmãos, por favor. Oh, maravilha. Meus irmãos, quando nós vamos analisar esse texto de Levítico, capítulo 6, a gente vai entendendo que tem muito mais nesse capítulo do que nós imaginamos. Nada na Bíblia está registrado por acaso. Tudo tem um porquê para estar escrito. E no capítulo de número 6, Deus ele vai dando coordenadas a Moisés para liberá-las sobre a casa de Arão, sobre seus filhos, aqueles que seriam sacerdotes, que teriam responsabilidades com o tabernáculo. O capítulo 6 vai iniciar a sua sessão falando sobre pecados. Pecados de culpa, pecados de injúria, pecados de calúnias. Ele vai começando a narrar algumas coisas que para nós hoje não parecem fazer muito sentido, ou talvez ainda faça. Porque a gente percebe que Jesus ele vem e ele cumpre a lei. Mas a gente vai vendo no capítulo 6 que haviam punições. Todo pecado gerava consequências. Todo pecado tinha punições para aqueles que praticavam o pecado. A culpa precisava ser perdoada através do sacrifício, através do holocausto. Nada passava impune. Se alguém jurava falsamente contra o irmão, era pecado. Se alguém roubasse alguma coisa de alguém e negasse, era pecado.
Se alguém, quando viajasse, deixasse um bem ou um penhor, qualquer coisa, debaixo do controle de alguém, alguém não devolvesse, era pecado. E para que esses pecados fossem perdoados, precisava ter sacrifício. Precisava ter holocausto. Precisava ter derramamento de sangue. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que esse altar não é qualquer altar. A madeira não é qualquer madeira. Deus é muito criterioso, irmãos. Deus é muito detalhista. Deus poderia dar uma cortina de qualquer cor, mas Ele escolhe a cor. Deus poderia dar ou permitir que qualquer incenso fosse queimado, Ele escolhe os aromas. Deus poderia permitir que o povo se misturasse, mas Ele divide o tempo. Deus, Ele é detalhista demais. E determina quem irá compor cada parte do templo. Deus é demais. E quando a gente vai para o altar do holocausto, do sacrifício, a gente percebe que essa madeira não era qualquer madeira. Precisava ser madeira de acácia. Porque a madeira de acácia tinha duas peculiaridades: a durabilidade e a flexibilidade. Sabemos que o altar de incenso, o altar de sacrifício, ele precisava ser criado e feito com a madeira de acácia. Porque era fácil de modelar e a durabilidade dela era garantida. Você entende o que é que Deus está dizendo? Altar não é feito para ser derribado no dia seguinte. Altar não pode ser feito com qualquer material. Deus é criterioso, e tão importante quanto o que será ofertado é o material pelo qual se produz o lugar onde será ofertado. Deus é perfeito. Deus é demais. Então o recipiente para o sacrifício precisa ser a altura do Deus que vai receber. A durabilidade do altar precisa ser garantida. A flexibilidade do altar precisa ser garantida. Receba. Mas não era só o altar. Era o que era sacrificado sobre ele. Não pense que qualquer coisa poderia ser sacrificada. Assim como a essência do incenso teria que ser estouraque, gálbano e triônica, também no lugar de sacrifício os animais precisavam ser perfeitos. Não podiam ser mancos, não podiam ser cegos, não podiam ser de qualquer maneira. Fosse o bode, o cabrito, a ovelha ou o novilho, todos precisavam ser de bom estado. Perfeito. Ah, Jaque, mas eu oferto o que eu quero. Você está enganado. Você oferta o que Deus quer receber. Ah, Jaque, mas sou eu quem escolho. Você está enganado. O culto não sou eu quem digo o que quero fazer. É quem recebe, quem determina o que lhe é agradável. Nós estamos mal acostumados. Nós estamos adaptando demais. Nós estamos improvisando demais. Nós estamos dando qualquer coisa demais. Nós estamos dizendo, mas Deus recebe porque sabe que é de coração. Há um Deus criterioso sentado no seu trono dizendo, se é para mim, me dê de forma perfeita. Oh, glória a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você compreenda isso. Eu preciso que você capte isso nessa noite. Porque a partir de hoje você vai entender que para Deus receber, que para Deus inalar, eu preciso preparar o melhor para Ele. Dá tempo. Dá tempo. O culto não começa na igreja, dá tempo. O culto começa quando você acorda. Dá tempo de se preparar. Dá tempo de organizar as coisas. Dá tempo. É questão de prioridade. Então, a madeira precisava ser de acácia. Os animais precisavam ser perfeitos. Mas tão importante quanto o altar, o animal também deveria ser quem sacrifica. Não pense que era de qualquer forma. Os filhos de Arão precisavam de vestes adaptadas. Você sabia que para eles entrarem no santuário e sacrificar, eles precisavam ter uma roupa vestida por baixo da sua roupa para que a sua nudez fosse coberta? Por que, Jaque? Porque os adoradores de Baal usavam gestos obscenos, envolvia uma sensualidade nos cultos. E então Deus dizia, no meu templo, a órgão precisa ser coberto, porque aqui não é sensualidade, é espiritualidade. Então se vai ter sacrifício, prepara o negócio direito. Então se vai ter adoração, adapta o negócio direito. Se é para Deus, faz como Ele quer. Irmãos, era um negócio tão perfeito que os filhos de Arão precisavam pôr a roupa por debaixo da roupa para cobrir a nudez.
Mas, olhe bem, o altar estava aceso, o holocausto queimava, mas saindo de dentro do templo, do local de sacrifício, a roupa precisava ser trocada, porque tem coisa que é só dentro do templo. Tem particularidades que só é pra gente aqui. Tem coisas que quem está de fora não vai discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas vem aqui, porque a advertência de Deus, ela é diretiva para os filhos de Arão. Pelo menos 5 vezes nós observamos Deus ordenando aos filhos de Arão que não deixassem o fogo se apagar. Deus está deixando claro para eles, dizendo: o fogo não deve se apagar, não pode se apagar. Mas uma pergunta, irmãos: é possível ter fogo sem que haja altar? É possível ter sacrifício sem que haja altar? Meu Deus! O Senhor disse para mim: como eu posso derramar fogo se não há altares para recebê-lo? Meu Deus! Abraão foi o maior construtor de altar que já existiu. É bíblico. Quando Abraão entendeu a importância do altar, onde Abraão chegava, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar. É como se Abraão dissesse: eu posso ir para qualquer parte, eu posso pisar em qualquer solo, eu posso entrar no meio de qualquer cultura, mas todos terão que saber que eu adoro ao Deus de Israel, porque onde tem altar, tem declaração ao Deus de Israel. Tem que ter altar. Isaac, uma vez posto sobre o altar, aprendeu o valor do altar, e a Bíblia diz que em Berseba ele faz aliança com Deus, construindo um altar. E por sua vez, o seu filho Jacó aprendeu o que era altar. Foi lá nesse altar que Jacó foi transformado e fez um voto de dízimo com Deus, porque reentendeu o valor do altar. Elias restaurou o altar. Noé, após a arca ser aberta, ele constrói um altar. Aleluia! Eu vou fazer uma pergunta: como anda teu altar? Porque quando nós pensamos em altar, nós pensamos em sacrifício. E quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos em expiação. Quando nós pensamos em altar, nós pensamos em perdão. Quando nós pensamos em altar, pensamos em conexão. Quando pensamos em altar, pensamos em adoração e posicionamento. Vem comigo aqui, porque o Senhor está aqui. E eu quero pregar desse jeito para que você entenda que talvez algumas coisas precisem começar a ser modificadas para que coisas novas aconteçam. Maravilha, aleluia! Nós estamos habituados à plateia e o que acontece em público. Só que certa vez eu estava em oração e o Senhor disse para mim: a intimidade em público é prostituição, intimidade é coisa de secreto, altar é coisa de secreto, é particularidade sua e de Deus. Aqui o fogo desce, aqui o fogo cai, mas aqui não é lugar de construir altar. Lugar de construir altar é na tua casa, é no teu quarto, é na intimidade com Deus. Como anda o teu altar? Estamos em uma geração que clama por muito fogo. Estamos em uma geração que deseja ser muito cheio. Estamos em uma geração onde se deseja, no meio de um culto, para fazer coisas extraordinárias. Mas a pergunta é: onde está o altar para que o fogo desça? Olhe para mim, porque eu preciso que você entenda uma coisa. Você vai precisar tomar uma atitude e começar a construir teu altar nessa noite. Eu não sei se você está querendo alguma coisa nova, mas uma coisa eu sei: se tiver altar, se tiver lenha, o fogo não vai faltar. Por que, Jaque? Porque Levíticos capítulo de número 9, 24, a Bíblia diz que tendo lenha e altar, quem acende o fogo é Deus. Então, ora, se Deus acende o fogo, Ele só quer que exista um altar e a lenha. Tem um louvor que diz que essa geração tem lenha para queimar, né? Pode incendiar. Tem altares aqui dispostos? Tem altares aqui prontos? Porque Jesus sabia disso. Jesus sabia que teria fogo para queimar. Jesus só queria corações disponíveis para receber o fogo. A Bíblia diz que ele está sendo assunto aos céus. E lá em Betânia, ele se despede e visualiza os discípulos pela última vez. E uma vez que ele se despede, ele dá uma ordem dizendo: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Eles conheciam aquele endereço. Aquele cenáculo que eles estavam era o mesmo lugar da última Santa Ceia que eles estiveram reunidos. O endereço era conhecido. O local era de hábito dos discípulos visitar. Só que aqui tinha um desafio. Jesus não estaria lá fisicamente. Eles deveriam esperar uma promessa que Jesus verbalizou, mas aconteceria. Aí a Bíblia diz o seguinte, que cerca de 480 pessoas se reuniram ali. E o tempo foi passando, foi peneirando, refinando, porque altar é coisa séria e nem todo mundo permanece para construir. Não pense, isso aqui não é noite de empolgação, é noite de decisão. Talvez muitos vão dizer que vão querer. Talvez a multidão ou todos vão dizer que querem fazer. Como aquela multidão disse. Mas o tempo foi refinando. O tempo foi peneirando. O tempo de espera começou a ser inimigo daqueles que tinham pressa. O tempo de espera começou a remover de dentro aqueles que estavam presos pelas coisas de fora. Aquele tempo, sabe, lá dentro do tempo parecia ser perdido para muitos, mas era uma expectativa de uma promessa que estava prestes a se cumprir. Aí a Bíblia diz assim, e de repente, ouviu-se o som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Toque em alguém e diz assim, se tem altar, e se tem lenha, deixa o fogo que ele derrama, deixa o fogo que ele envia. Ele vai acender crentes aqui nessa noite. Eu tenho certeza que ele vai acender altares aqui nessa noite. Por que, já que você tem certeza? Eu tenho certeza porque em Isaías 42, versículo 3, a Bíblia diz que Isaías olha para o futuro e profetiza acerca do Messias. E ele diz assim, ele não esmagará a cana trilhada. Isaías está dizendo, ele não vai pisar naquele que está caído e ferido, mas ele vai levantar. E tem mais, ele não vem para apagar o pavio que já está apagando, ele vem para acender. Então se tem vestígio de fogo porque tem altar, se prepare, porque a chama vai aumentar. O fogo não pode se apagar, porque o fogo de Deus não é transitório. O fogo de Deus não é momentâneo. O fogo de Deus não me visita apenas quando eu estou no culto. O fogo de Deus não me visita apenas quando eu estou na roda de amigos que são cristãos. O fogo de Deus permanece aceso, independente de onde ou com quem eu esteja. Uma vez que o altar se acende, eu não seleciono onde ele deve queimar. Porque enquanto eu ouço e estudo sobre isso, o Espírito Santo diz para mim, para o fogo só tem duas coisas acontecerem. Ou alguém apaga ele, ou ele vai se alastrar. Pode perceber que é assim. Eu fui pregar certa vez em Barreiras, em Ceará. Enquanto eu estava indo para Ceará, nós passamos por locais que estavam incendiados. E sabe o que acontecia? O vento passava e a chama proliferava. O vento soprava e a chama crescia. O que é que você quer dizer, Jaque? Se não tiver água para apagar o fogo, ele vai descer, ele vai aumentar, ele vai incendiar quem tiver com. Eu vou dizer uma coisa na direção do Senhor. Não são as lutas que cresceram, não são os locais que ficaram difíceis, foi o nível da chama que diminuiu. Uma igreja inflamada, um crente inflamado, ele incendeia por onde passa. Ele diz que com 13 anos ele desejou um avivamento. Sabe quantos anos ele esperou por avivamento? 13 anos. Ele disse, e eu não faltava um culto, fosse de doutrina, fosse de ensino, ou fosse EBD, todos os cultos eu estava, para que quando ele viesse, eu não estivesse ausente. Durante 13 anos, Edwards entrou no templo na expectativa de ser avivado. De 13 anos de idade até 26 anos, Deus visitou aquele homem, e um país de Cálice foi envolvido, prostíbulos fechados, drogados libertos, e mais de 100 mil almas foi salva, porque o homem decidiu ser avivado. Então não é o problema que cresceu. Eu disse para as irmãs esse dia no devocional, nós estamos ficando fracos. As crises de hoje não nos derrubavam ontem, porque nós não orávamos tão pouco, nós orávamos muito. A intensidade da guerra nos fazia orar, porque nós sabíamos que se não orássemos não suportaríamos. Nós guerreávamos no joelho. Hoje guerreamos com palavras, guerreamos na rede social, guerreamos em conflitos, guerreamos soltando piadas,
aceso, se o altar não está pronto para recebê-lo, não é qualquer madeira, não é qualquer tipo de holocausto. Deus é criterioso para derramar do seu fogo. Deus é criterioso para derramar do seu fogo. O fogo não pode se apagar, porque quem acende garante que ele permaneça aceso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo não pode se apagar, porque Deus estava dizendo a Moisés: o fogo não pode apagar, porque quando ele está aceso é representação de adoração contínua. Vem comigo. Vai me dizer que quando você está cheio você não adora mais. Vai me dizer que quando o fogo está lá em cima você não foge do pecado. Vai me dizer que quando o altar está aceso a tua casa não tem louvor tocando. Vai me dizer que quando o nível da chama está lá em cima, você não vê-se mais calado do que falando. A diferença está quando o altar está aceso, tem adoração contínua. Não deixa o fogo se apagar não, Moisés, porque quem acendeu foi Deus. Não deixa o fogo se apagar não, Moisés, porque se o fogo se apagar, a adoração acaba. Eu vou te dizer, crente aceso é outro nível, irmãos. Crente aceso fica anestesiado. Crente aceso fica besta. E tem que ficar mesmo. Crente aceso, ele tem discernimento. Crente aceso, ele não se embaraça. Pedro, quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, ele está de longe observando. E quando o inquirido acerca de quem ele era seguidor, ele nega Jesus. Mas uma vez que passando por dentro do cenáculo e sendo cheio do Espírito, ele morre crucificado de cabeça para baixo, mas não nega Jesus. Se tem fogo, tem adoração contínua. Pelo amor de Deus, não deixe esse fogo se apagar. Olha lá, mostrarem. Quando eu entrei aqui, eu disse: Jesus, eu estou entendendo o nível de guerra que estamos. Satanás está fazendo de tudo para nos distrair. Está querendo preencher a nossa mente com as coisas da terra. Está querendo corromper a nossa adoração. Porque ele sabe que uma vez que o fogo abaixa, a adoração termina. Aí Jesus está dizendo: eu vou derramar fogo outra vez. Eu vou te acender outra vez. Eu vou te aquecer outra vez. Porque na tua casa vai ter adoração. Prepara o altar, mas prepara da forma certa, porque não é em qualquer altar que eu desço, não é qualquer tipo de sacrifício que eu recebo, mas se o altar estiver pronto, o sacrifício estiver colocado, eu vou descer e vou incendiar. Agora, Moisés, eu vou acender, mas a responsabilidade de manter aceso é sua. Você vai alimentar e queimar a gordura durante toda a noite. Pela manhã remove as cinzas. Mas não só remove, põe lenha. Põe lenha. Põe lenha, crente. Eu disse para os irmãos ontem no devocional: vida com Deus é disciplina, querido. Não venha me dizer que você ora todo dia porque gosta e porque quer. A gente até gosta, mas tem dia que a gente não quer. É assim ou não é? Tem dias que você vai pro joelho por obrigação. É assim ou não é? Então, já que por obrigação eu escolho não fazer, escolheu errado. Você treina sem querer. Você trabalha sem querer. Você bate cartão sem querer. E por que não orar sem querer? Quando você dobra o joelho sem querer dobrar, a tua carne está sendo crucificada. A tua carne está sendo mortificada. E mesmo sem querer, o teu espírito está sendo fortalecido. Alguém disse para mim ontem: Jaque, mas eu não estou conseguindo orar. Eu disse: ora mesmo, tem que conseguir, minha filha. Ora em espírito. Bota um cântico. Lê um versículo. Mas só ore. Só ore. Se você não orar, o fogo se apaga. Se você não é Bíblia, o fogo se apaga. Se você não jejua, o fogo se apaga. E resultado de crente apagado é desviar. Resultado de crente apagado é não congregar. E de repente começa a não congregar na semana e já se acostuma, passa um mês. E quando pensa que não, já está no mundão. O Senhor está dizendo: a chama não pode se apagar porque eu acendi. Então deixa ele aceso. E onde tem fogo, tem adoração contínua. Mas vem aqui. Porque Deus disse assim a Moisés: Moisés, eu vou acender o fogo, mas é responsabilidade dos filhos de Arão deixá-lo aceso. Por quê? Porque durante a manhã e durante a noite, quem tiver alguma culpa para ser perdoada, trará sacrifícios e os seus pecados seriam perdoados. Olha que interessante. Quando o fogo está aceso,
Quando o altar está aceso, tem perdão de pecado, tem expiação, tem purificação. Já viu que crente aceso pode até pecar, mas logo se arrepende? Já viu que crente aceso pode até fraquejar, mas na mesma hora o Espírito diz: oxe! Oh, meu Deus. O coração está endurecendo, porque o fogo já apagou. Está se acostumando com a prática, porque o fogo já se apagou. Está tudo sendo normalizado, porque o fogo já se apagou. Aí o Senhor está dizendo o seguinte: quer sentir nojo de novo? Acende o fogo outra vez. Conserta o altar outra vez. Deixa o fogo aceso outra vez. Olhe para cá porque eu quero encerrar. Cinzas e fogo não se misturam. Ora, você vai preparar o altar, vai escolher o melhor material. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que o altar agora é o nosso coração. Então o altar já está pronto. O sacrifício agora somos nós. Então o que é que nós vamos fazer agora? Tirar as cinzas. O problema é que queremos repor a lenha sem tirar as cinzas. E lenha e cinzas não se misturam. Uma hora a quantidade de cinza não será suficiente para apagar o fogo. A gente pode até fazer de conta que elas não estão lá. A gente pode até pôr a lenha por cima. Mas vai chegar um momento que a cinza será suficiente para apagar as brasas e não incendiar mais as lenhas. Não dá para misturar. Não dá para fazer de conta que as cinzas não estão lá. O altar precisa ser vistoriado. O altar precisa ser limpo. A lenha precisa ser reposta, mas as cinzas precisam ser tiradas. Eita coisa difícil. Pega a pá e tira a cinza. Aí o vento leva. Os vestígios querem ficar. Pega a pá e tira a cinza. Mas se eu quiser que o fogo não se apague, eu vou precisar remover as cinzas. Tem crente que já está entendendo. Tem crente que já está entendendo. Tem coisas que não dá para camuflar. Tem coisas que não dá para esconder. Tem coisas que não dá para passar por cima. Uma hora ou outra as cinzas irão apagar o fogo. Se o perdão não for liberado, uma hora ou outra o ódio vai sufocar o amor. Deus não tem responsabilidade em derramar o fogo no altar onde as cinzas não são removidas. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. É tempo de pegar a pá. E isso aí não é obra de Deus, querido. Isso é obra sua, é obra minha. Nós precisamos tomar responsabilidade daquilo que é nosso para fazer. Nós estamos mal acostumados a achar sempre o bode expiatório na hora do sacrifício para levar a culpa do pecado. Só que o bode expiatório pode até levar a representação do pecado, mas quem tira a cinza é o sacerdote. A cinza do teu altar, quem tira é você. O papel do Senhor é acender o fogo e o seu é de remover a cinza. Não queira dizer para Deus fazer aquilo que é para você fazer. João 14,17, o Senhor diz: o Espírito da verdade habita em vós. Vem para cá dizer: não, irmãos. Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos instruiria todas as coisas. O próprio Espírito que habita em nós, ele está nos instruindo. Ele fala, ele revela, ele dispara o dispositivo. 2024 foi um ano de lapidação. E essa semana eu disse assim: Deus, eu preciso
preciso que o Senhor faça isso, Senhor, para que algo se quebre por completo. Aí aquele silêncio dentro do quarto. Aí o Senhor disse assim para mim: eu já te disse o que precisa ser feito. Aí eu disse: Jesus, isso aqui agora não, mas faz alguma coisa, quebra no reino espiritual. Aí o Senhor disse: eu já te disse o que precisa ser feito. Amém, Deus. E foram 2, 3, 4, 6, 7 dias. E eu me ajoelhei e disse: Jesus, quebra isso aqui, Senhor, quebra esse elo. Aí o Senhor disse: eu já te disse o Isaac que tu tem que deixar no altar, para que eu venha prover o cordeiro. Eu fui no celular e disse: eu já entendi, Jesus. Eu já entendi, Jesus. Glória a Deus. Eu já entendi, Jesus. Aleluia. Eu já entendi, Jesus. O Espírito fala. Não me diga que tem lugares que você entra que o Espírito não diz, não é aqui. Não me diga que não tem conversas que você está tendo que o Espírito não diz, não é para você. O Espírito ainda fala. Fala. Ele fala. Eu já acordei cedo, 5 horas da manhã, para ir fazer um exame. Muito frio na minha cidade. E aí eu botei uma roupa e disse assim: Jesus, é só para me aquecer. O Senhor disse: tire. Lembre do voto que você fez comigo em 98. Eu voltei para o meu quarto e mesmo com frio eu tirei. Você está entendendo? O Espírito Santo fala. Quais são as cinzas que estão comprometendo o fogo do teu altar? Quais são as cinzas que você está gostando tanto que ela fique, que não está se importando com o fogo baixando e você apagando? O Senhor está dizendo: ou você remove as cinzas, ou perde o fogo da minha presença. Ou você remove as cinzas, ou a expiação, o perdão vai ser extirpado. Ou você remove as cinzas, ou a adoração vai ser eliminada. Remove as cinzas, repõe a lenha e o fogo não vai se apagar. Tem altar para queimar aqui, tem. Tem altar para queimar aqui. Eu encerro dizendo: nós somos o altar. O fogo é o Espírito. Prepare o sacrifício de qualidade e deixe que ele te acenda. Até que o Senhor venha, esse fogo não pode se apagar. Tem um coreano antigo que disse: sem lenha, o fogo se apaga e o crente cai. Jesus está... Eu não estou preocupada com a performance. Eu não estou preocupada com o movimento aqui agora. Tem dias que a gente prega que cadeira voa. Tem dias que a gente prega que tem crente sendo até batizado. Mas tem dias que a gente prega que Jesus só quer transformar corações. E a intenção nessa noite de adoração e de louvor não é mexer com o teu emocional, não é te fazer profetizar o que não vai acontecer. A noite desse louvor e adoração é te fazer entender que o altar é você, o Espírito é o fogo. Eita, glória a Deus! E para que o fogo desça, o altar precisa estar pronto. Vamos fazer uma limpeza nesse altar, vamos. Vamos fazer um reparo nesse altar, vamos. Vamos remover a cinza desse altar, vamos. Vamos fazer vistoria nesse altar. Vamos soltar que tipo de sentimento, pensamentos e desejos estão sendo alimentados nele. Vamos. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Fogo não pode se apagar. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. E vem aqui comigo para eu encerrar e orar pela sua vida. Glória. Esse negócio de o fogo não se apagar é tão sério, que esse é o marco que segura a igreja. Você sabia que o avivamento, ele começou quando o Espírito Santo veio? E ele só se findará quando a igreja for arrebatada. Então esse negócio de deixar o altar aceso é negócio sério. O diabo não gosta de crente aceso não, irmão. Gosta não. Era checando o remádio. Ela manchou e ela caçava. Se o diabo pudesse, ele apagava um monte de crente. Ele não gosta de crente aceso não. Crente aceso é problema.
Crente aceso é inconveniente. Crente aceso entra em lugares que ninguém mais entra. Crente aceso pega briga que ninguém mais pega. Crente aceso aceita causas que ninguém mais aceita. Crente aceso ora por situações que ninguém mais acredita. Crente aceso ele se move por fé e não por vista. Crente aceso ele crê independente de estar visualizando. Crente aceso ele mantém a igreja inflamada. Vamos orar, vamos. Se eu confortar, eu perco. Eu não vim para confortar os égos. Eu vim para confrontar. Todas as vezes que alguém se apresentava diante de mim com convicções humanas, eu confrontava com realidades espirituais. Eu estou presente neste lugar. Eu estou confrontando o meu povo. Eu estou trazendo conscientização para que haja transformação. Eu estou cuidando do meu povo. Alguns estão dizendo: como pode ser Deus? Porventura eu saro antes de abrir a ferida? Porventura, para que haja cura, eu primeiro não firo? Eu estou abrindo. Eu estou tratando. Eu estou espremendo pústulas aqui hoje. Quantas feridas antigas que não saram. Porque todas as vezes que eu tento mexer, há um trancar de coração. Mas hoje eu estou pondo as minhas mãos. Eu estou espremendo. Eu estou cortando. Eu estou trazendo para fora o que adoece. Como pode haver cura se eu não trouxer para fora o que deixa enfermo? Como doutor por excelência, eu estou rasgando, espremendo e colocando no meu emplasto para que haja cura. Eu estou curando a minha noiva neste lugar. Eu estou curando a minha noiva neste lugar. Satanás disse: eu vou entrar de forma sorrateira e vou enfermar de forma escondida. Porventura não sou eu Deus que tem olhos como chama de fogo? Porventura não sou eu Deus que vejo todas as coisas? Porventura as coisas não estão nuas diante dos meus olhos? Eu estou trazendo para cima o que está por baixo. Eu estou arrancando de dentro o que está enfermando e eu estou trazendo para fora. Eu estou mexendo com corações aqui hoje. Porque eu ainda sou o Deus que cura. Eu ainda sou o Deus que cura. Derramo hoje do meu fogo por dentro, para que as evidências se tornem externas. Hoje eu promovo dores no tratamento, para que amanhã haja alívio por causa da cura. Eu, o Senhor, estou como médico, tratando e curando o meu povo neste lugar. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui. Te apresentamos o nosso altar. O Senhor nos ensinou tantas verdades aqui hoje. Estamos reparando o nosso altar. Já entendemos que esse altar não pode ser de qualquer forma. Ele precisa ser flexível e duradouro.
flexível para ser transformado e moldado por ti, e duradouro para que o fogo não dure apenas hoje, mas o tempo que for necessário. Nós estamos apresentando ao Senhor. Perdoe as imperfeições que te entregamos. Perdoe os sacrifícios mancos, cegos e coxos que trouxemos, fingindo estar trazendo muita coisa. Nos perdoe. Nos perdoe pelos sacrifícios que trouxemos para que todos visualizassem as oferendas que fazemos a Ti e nos esquecemos que Tu sabes da excelência que não Te entregamos. Nos perdoe. Nos perdoe. Nós queremos que o nosso altar seja reparado, as nossas vestes purificadas. Nós queremos as nossas vestes adaptadas para o que é espiritual. Limpa-nos, ó Deus, purifica, lava as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro. E nós queremos queimar, não apenas nessa noite de louvor, mas amanhã pela manhã nós queremos remover as cinzas e repor a lenha. Nós sabemos que o adversário é astuto e toda lenha que queima deixa cinza. Toda espiritualidade que te apresentamos por detrás tem uma humanidade camuflada. Então a humanidade deixa cinzas, mas nós te pedimos que a espiritualidade remova as cinzas. Queremos que haja adoração no nosso coração. Queremos que o Senhor seja glorificado. Queremos perdão pela sinceridade do nosso coração. Nós queremos que o Senhor, a Deus, ache graça em nós a ponto de o Teu Espírito não se apagar, mas estar aceso em nosso coração. Obrigada. Nos queime, nos encha. Faz em nós como disse Jeremias. Queremos queimar pelo Senhor. Queremos alastrar esse fogo por onde passamos. Fique conosco, fale conosco. Vamos para os nossos lares daqui a pouco, mas enquanto vamos, continue falando aos nossos corações. Pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Olhe para cá antes de eu passar para a irmã. Quando Saulo está indo a caminho de Damasco e o Senhor se apresentou a ele e ele ficou cego, a ordem do Senhor para Ananias foi: levanta e vai à rua direita, à casa de Judas, porque tem um vaso para mim lá. O desafio era Ananias querer ir depois que soube que era Saulo. Fica de pé, meu filho, você de camisa branca aí no canto. Você. O desafio de Ananias era querer ir à casa de Judas, por não acreditar que lá dentro tinha um perseguidor convertido, tinha um atribulado que agora era crente. Tinha um perseguidor que agora foi transformado pelo resplendor da glória de Deus. Porventura, alguém pode questionar de Deus as suas escolhas? Porventura, pode alguém questionar de Deus quem ele escolhe? Saulo foi tão impactado e transformado que, chegando no meio dos discípulos, todos temeram e diziam: ele está fingindo para se infiltrar entre nós. Agora, perseguido, ele foge, até que todos pudessem testificar que Deus era na vida de Paulo. Nem sempre teremos a credibilidade que queremos, mas se perseverarmos, a conquistaremos. Você não precisa que alguém acredite para que você seja. Você precisa ser para que as pessoas acreditem. Ah, mas por que eu vou ser se ninguém acredita em mim? Para que eu vou fazer assim se todo mundo diz assim? Você vai fazer assim porque as Escrituras te ordenam fazer assim. Ainda que digam que o oposto está sendo feito, o compromisso de Paulo não é com o que dizem, é com o que ele faz. O Senhor está dizendo para você hoje: como eu fiz com Paulo, eu estou fazendo com você. Eu vejo o Senhor abrindo um portão adiante de você. E o Senhor está dizendo claramente: esse portão que se abre é uma nova oportunidade. Oportunidade esta que Ele está te dando, não para que todos saibam, mas para que você saiba que eu te amo. Como você quer
que as pessoas acreditem no que nem você mesmo acredita. Como você quer reivindicar um direito que tu mesmo se esqueceu que tem. Não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais. E também não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Deus te ama porque Ele é amor. Você é filho. Deus te ama. Mas o que Ele está dizendo hoje é o seguinte: eu te amo, mas preciso que você segure essa oportunidade que eu estou te dando. Há algo novo liberado da parte de Deus para a sua vida. Há um portão que se abre diante de você. E com essa oportunidade está vindo uma novidade. E o Senhor está dizendo: você só saberá se segurar o que eu estou liberando para você. Olhe para mim. O Senhor está dizendo hoje: eu não sou como aqueles que te deixaram. Quando eu te digo que eu sou teu pai, eu não sou como aqueles que não te deram a mão. A minha figura de pai não se atrela às referências terrenas que você teve. As referências que você teve te frustraram. Mas eu, como pai, eu te abraço. Eu, como pai, te coloco no meu colo. Eu, como pai, te digo: tu és o meu filho amado. Hoje, o Senhor está dizendo: as correntes da rejeição que amarguram a tua alma e não te permite viver uma soltura, liberdade em Deus, será quebrada hoje. Porque Deus está dizendo: eu vou te fazer sentir a sensação de liberdade em Deus. Eu vou quebrar as cadeias que te prendem. E tu saberás que eu, teu pai, que te amo, estou te dando uma nova oportunidade. E com a oportunidade está vindo uma novidade. Para que tu saiba que eu sou Deus de misericórdia. Mas preciso que tu segure a oportunidade. Diz o Senhor. Tem alguém que está aceso? Tem alguém que aplaudir o Senhor? Tem alguém para glorificar a Ele enquanto aplaude? Essa mensagem é uma mensagem que você vai sair daqui dizendo: eu preciso me entregar mais para ter mais dele. Eu preciso me entregar mais para que o fogo não se apague. O desafio aqui é não deixar o fogo se apagar. Que Deus nos abençoe.